Oi, você conheceu o DS11? Aquela das 17 metas? Não? Mas tá, deixa eu te explicar. O nosso mundo apresenta muitos problemas. Você sabia que mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo não têm lugar para viver e mais de 1 bilhão moram em locais inadequados, como por exemplo as favelas? Logo, por esses problemas e entre outros que há no mundo, a ONU definiu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030. Essas ODS envolvem ações das mais diversas áreas, como a erradicação da pobreza, vidas terrestres, energia acessível e limpa. Mas o que nós vamos tratar é a ODS 11. Esta meta tem o seguinte objetivo: é tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Mas por que essa meta existe? Bom, estima-se que até 2050 haverá 6,5 bilhões de pessoas morando nas cidades em todo o mundo. Ou seja, mais casas, carros, mais lixos, problemas de transportes e etc. Logo, precisamos achar soluções para todos esses problemas, com um planejamento urbano mais eficiente e com a colaboração de todos os setores da sociedade. Mas o tema que nós vamos tocar é a redução dos automóveis nos países. Em nosso mundo, claramente podemos perceber que a quantidade de automóveis nas ruas aumentou absurdamente. No início até que era bom para as economias dos países, mas depois de um tempo começou a apresentar as consequências. Como todo mundo sabe, os automóveis liberam gases poluentes que prejudicam a nossa saúde, e ainda são gases do efeito estufa, como por exemplo o gás carbônico, que gera aquecimento global, aumentando o clima da Terra, gerando catástrofes climáticas como secas, tornados, ciclones e etc. Além de deter as geleiras, aumentando o nível do mar e até causando inundações de países. E a tendência é piorar, pois o deslocamento das pessoas do campo para as grandes cidades vem aumentando a cada ano, e como as pessoas começaram a ter como modo o veículo individual, a quantidade de automóveis do mundo irá aumentar. Com isso, temos que evitar isso desde já, e por esses motivos, eu e meus amigos criamos uma solução para este problema. E por coincidência, o relógio digital do Metronome, uma das instalações artísticas mais famosas de Nova York, deixou de informar as horas como faz há mais de 20 anos para exibir um importante alerta para a humanidade. Este relógio iniciou a contagem regressiva de 7 anos, 103 dias, 15 horas, 40 minutos e 7 segundos, para um colapso climático que a Terra pode sofrer em decorrência do aquecimento global. Logo, este é o nosso prazo, o tempo que nos resta para tomar medidas decisivas para manter o aquecimento abaixo do limite de 1,5 graus Celsius. Limitar o aquecimento global de 1,5 graus Celsius é crucial, dizem os cientistas, se quisermos evitar alguns dos piores impactos das mudanças climáticas, incluindo o aumento insustentável do nível do mar, inundações, perda de recifes de coral, incêndios florestais e outros desastres. Isso enfatiza mais ainda nossa solução. Tá bom, já deu pra entender. Agora me diz logo qual é essa solução, pelo amor de Deus! Tá. A ideia principal é trazer para os países as bicicletas elétricas, onde seriam introduzidas nas grandes cidades ou metrópoles. Mas a nossa ideia, na verdade, é para diminuir a utilização dos carros nas ruas, para melhorar a qualidade de vida de todos nós. Mas lembrando, as bicicletas elétricas têm suas desvantagens. Por exemplo, elas não suportam muito peso. Outra desvantagem é que quando chove, você vai se molhar. Tá, mas peraí, por que vocês acham que os países se atrairiam por essas bicicletas? Boa pergunta. A nossa ideia irá diminuir a poluição sonora e a poluição do ar. Com isso, diminuiria o aquecimento global, evitando catástrofes climáticas. E se as pessoas começassem a usá-las, claramente diminuiria o índice de mortes em acidentes de trânsito. Logo, aumentaria a circulação de dinheiro e até mesmo entrando mais empresas de energia elétrica e de indústrias de eletrônicos em seu país. Com isso, expandiriam mais vagas de emprego. E também, para esta solução funcionar, os países devem colocar postos de energia renovável, ou eletropostos. Esses postos ficarão em pontos estratégicos, onde as pessoas passam no seu dia a dia.
por exemplo, no centro da cidade ou perto de parques, enfim, onde há um grande número de pessoas. Já existe eletropostos, mas é somente para os carros. Então a nossa ideia é adaptar isso tudo para as bicicletas e aumentar o número de postos, pois há várias vantagens. Por exemplo, utilizamos energia limpa. No caso, o que achamos melhor para o bolso da população e de todos os outros países foi a energia solar, pois os painéis solares podem durar 25 anos funcionando com 80% do seu desempenho original. E também, quem quiser recarregar sua bicicleta elétrica nos postos pagará mais barato que em sua própria casa. Tá, mas peraí, por que vocês acham que os países se atrairiam por essas bicicletas? A ideia é fazer os países se ajudarem, como se fosse um bloco econômico, que funcionaria mais ou menos assim. Todos nós sabemos que no mundo há países subdesenvolvidos e países desenvolvidos. E para esses países subdesenvolvidos terem esta tecnologia, teriam que ter uma grande verba. Mas caso os países se ajudassem, não precisaria de tanto investimento. Os países subdesenvolvidos que produzem uma matéria-prima poderiam exportar para os países desenvolvidos sem taxa de exportação, com um preço amigável. Logo, o país desenvolvido que possui a verba para fazer esta tecnologia utilizaria uma matéria-prima produzida por países primários para fazer essas bicicletas elétricas, assim tendo baixo custo, conseguindo vender para os demais países sem taxa de importação. A região de Gana, um país da África, acabou se tornando um local muito poluído e chegando a ser chamado de cemitério de eletrônicos, devido à sua quantidade exorbitante de lixo, sendo que 90% do lixo eletrônico no mundo é jogado no continente africano, especificamente em Gana. Sendo que todo esse lixo poderia ser reciclado para as montagens de eletrônicos, inclusive as bicicletas elétricas. Mas algo que é um malefício para o continente africano pode se tornar um benefício, pois a maioria desse lixo pode ser reciclado. Com a ajuda de profissionais do ramo de montagem de eletrônicos, as multinacionais se atrairiam ao continente. Pois há tanto lixo que peças para a montagem de bicicletas elétricas e diversos outros eletrônicos não seriam um problema. Com isso, aumentando a quantidade de vagas de emprego, logo a Gana venderia para os demais países do mundo, com um preço barato, pelo motivo que as bicicletas elétricas são feitas com os lixos eletrônicos, melhorando até a economia da África. Tá, essa é a minha última pergunta. Por que vocês acham que a população desses países se atrairiam por essas bicicletas? Bom, as bicicletas elétricas seriam vendidas por um preço acessível para a população, devido a parcerias que os países realizariam, além de serem rápidas. Desta forma, as pessoas chegariam rapidamente a seus destinos e não pegariam trânsito, assim diminuindo o tempo das pessoas no trânsito e estresse de todos, aumentando a produtividade em seus trabalhos. Tudo isso junto com uma capacidade maior nos estacionamentos, que resultaria em maior lucro de seus donos por causa do tamanho pequeno das bicicletas comparadas a um carro, e logo caberia muitas delas. Mas para que as pessoas sejam mais atraídas, seria uma boa ideia os países aderirem a um sistema de rodízio, focando nas grandes metrópoles, introduzindo em horários de picos de cada cidade. Caso você não saiba o que é o rodízio de veículos é uma alternativa que vem ganhando força em todo o mundo desde os anos 1970, que surgiu como uma tentativa de diminuir o número de veículos circulando pelas grandes cidades. Com isso, o objetivo é dar maior fluidez ao tráfego urbano, combater a poluição do ar e deixar as grandes metrópoles mais humanas. Para obrigar os motoristas a cumprir as regras, as autoridades locais passaram a dividir os dias úteis da semana de acordo com as placas do veículo. Quem desobedece paga uma multa. Essa ideia poderia ser implementada pelos países, apenas aumentando o número de tempo proibido de rodar e o valor da multa, assim fazendo muitos motoristas saírem de seus automóveis e optando pelas bicicletas elétricas, que possuem muitas vantagens. Para que as pessoas se atraiam mais ainda, os países poderiam expandir suas ciclovias em lugares estratégicos, como pontos de turismo, parques, museus e shoppings. No fim do túnel, acreditamos que essa solução ajudaria muito. Como já dito,
nela há diversos benefícios. Mas se olharmos nos dois lados da moeda, de um lado ajudaria o mundo, e no outro a economia dos países. Até prevemos que a Terra agradeceria. Entretanto, vale lembrar mais uma vez que nosso objetivo é diminuir os automóveis das ruas, não desaparecer com eles, pois como Isaac Newton já disse, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Mas enfim, esperamos que tenha gostado de nosso trabalho e até a próxima.